Durante milhares de anos, algumas montanhas atravessaram a história humana sem jamais revelarem aquilo que realmente guardavam. Elas foram observadas de longe, descritas em textos antigos, transformadas em símbolos e envolvidas por narrativas poderosas, mas raramente investigadas além da superfície. Uma dessas montanhas permaneceu em silêncio absoluto, não porque estivesse vazia, mas porque tudo o que importava estava oculto sob camadas densas de rocha, tempo e esquecimento. Ao longo dos séculos, civilizações surgiram e desapareceram ao redor desse território. Rotas comerciais mudaram, fronteiras foram redesenhadas e impérios ruíram. Ainda assim, a montanha permaneceu praticamente inalterada, como se estivesse protegida por algo além de sua geografia. O isolamento natural, combinado com um terreno hostil, funcionou como um filtro. Apenas quem realmente precisava passar por ali se aproximava. O que os olhos viam era apenas o exterior, encostas íngremes, rochas escuras, vales silenciosos e uma paisagem marcada por atividade vulcânica antiga. O que não se via era o que sustentava a importância histórica daquele local. A ausência de estruturas visíveis levou muitos a concluir, de forma precipitada, que nada de relevante poderia existir ali. Essa conclusão, repetida ao longo de gerações, acabou se tornando consenso. No entanto, o consenso nunca significou verdade. Ele apenas indicava conforto intelectual. Questionar aquela montanha exigia abandonar mapas herdados, teorias repetidas e certezas transmitidas sem revisão crítica. Poucos estiveram dispostos a fazer isso. A maioria preferiu aceitar explicações prontas, mesmo que elas não se encaixassem perfeitamente nas descrições mais antigas. Com o tempo, estudiosos mais atentos começaram a perceber uma contradição incômoda. Os relatos antigos falavam de um local isolado, mas estrategicamente posicionado. Um lugar difícil de alcançar, porém conectado a rotas naturais de deslocamento humano. Um ponto de convergência, não um deserto abandonado. A paisagem daquela montanha específica correspondia a essas descrições de forma desconfortavelmente precisa. Foi nesse momento que a montanha deixou de ser apenas um símbolo distante e passou a ser vista como um possível arquivo físico do passado, não um arquivo feito de pergaminhos ou inscrições visíveis, mas de volumes, camadas e espaços preservados pelo próprio terreno. A rocha vulcânica, antes vista como obstáculo, passou a ser interpretada como proteção. Se inscreva no canal Segredos Ocultos e nos ajude a alcançar nosso sonho de 1000 inscritos. Deixe seu like para apoiar esse conteúdo. Comente de onde você está assistindo, cidade e estado. A partir desse ponto, a investigação deixou de ser apenas histórica e passou a ser também geográfica. Cada detalhe do terreno começou a ser analisado com mais atenção. A largura dos vales, a inclinação das encostas, a distribuição natural das formações rochosas. Nada parecia aleatório. Tudo indicava uso, passagem e permanência humana em algum momento do passado. A montanha não parecia ter sido escolhida ao acaso por quem a atravessou ou ocupou temporariamente. Sua posição oferecia visibilidade ampla do entorno, proteção natural contra deslocamentos indesejados e acesso a áreas capazes de sustentar grandes grupos por períodos prolongados. Essas características não surgem juntas com frequência. Quando surgem, costumam indicar intenção. Mesmo assim, algo ainda faltava. A superfície, por mais reveladora que fosse, não era suficiente para sustentar conclusões definitivas. A verdadeira resposta permanecia escondida sob metros de rocha endurecida. Durante séculos, não existiu tecnologia capaz de atravessar essas camadas sem destruir o próprio local. A montanha parecia consciente de sua própria importância. Ela resistiu ao tempo, às interpretações rasas e às tentativas de simplificação.
Guardou seu conteúdo até que surgisse uma forma de observá-la sem violá-la. E quando essa possibilidade finalmente começou a se desenhar, tudo mudou. O que antes era apenas uma suspeita começou a se transformar em expectativa concreta. Se a superfície já contava uma história coerente, o que estaria escondido em seu interior poderia redefinir completamente aquilo que se acreditava saber. Para compreender por que essa montanha nunca teve uma localização consensual e por que tantas teorias falharam, é necessário voltar o olhar para o erro que se repetiu por séculos: confiar mais na tradição do que no próprio terreno. Durante séculos, a humanidade acreditou saber onde certos eventos fundamentais haviam ocorrido. Mapas foram impressos, rotas turísticas se consolidaram e narrativas se tornaram oficiais. No entanto, quando se trata do Monte Sinai, uma inconsistência atravessa toda a história. Nunca houve um acordo absoluto sobre sua localização real. O que existiu foi repetição, e repetição, por si só, não constrói certeza. A localização mais aceita surgiu muito mais por tradição do que por verificação rigorosa. Ela se estabeleceu em um período em que acesso, controle territorial e conveniência política influenciavam fortemente decisões acadêmicas. Uma vez fixada no imaginário coletivo, essa versão passou a ser ensinada, reproduzida e raramente questionada. Com o tempo, o questionamento passou a parecer irrelevante, quase inconveniente. Entretanto, os relatos mais antigos descrevem um cenário específico demais para ser ignorado. Eles falam de uma montanha isolada, mas não desconectada. Um local afastado, porém inserido em rotas naturais de deslocamento humano. Um ponto onde grandes grupos poderiam permanecer temporariamente sem desaparecer no deserto. Essas descrições exigem um terreno que una isolamento e acesso, uma combinação rara. Ao comparar essas exigências com a localização tradicional, surgem lacunas difíceis de justificar. O terreno não favorece grandes deslocamentos. Os vales são estreitos demais. A geografia não se alinha com a logística descrita nos textos antigos. Ainda assim, essas incoerências foram tratadas como detalhes menores, quando na verdade comprometiam toda a estrutura da narrativa. Enquanto isso, outras regiões permaneceram praticamente ignoradas pelo debate principal. Não por falta de compatibilidade, mas por excesso de dificuldade. Terrenos vulcânicos, áreas menos exploradas e regiões politicamente sensíveis acabaram ficando fora do radar acadêmico por décadas. O silêncio em torno desses lugares não significava ausência de importância, mas ausência de interesse prático. O noroeste da Arábia Saudita se encaixa exatamente nesse perfil. Uma região marcada por montanhas escuras, de origem vulcânica, cercadas por vales amplos e antigos corredores naturais. Diferente de áreas excessivamente áridas, esse território apresenta sinais claros de passagem humana prolongada ao longo da história. Não é um espaço morto, é um espaço atravessado. O mais curioso é que, quando analisado sem a influência da tradição, esse território responde melhor às descrições antigas do que qualquer outra região já proposta. A distância entre montanhas, a disposição dos vales e a própria sensação de isolamento estratégico coincidem de forma desconfortável com os relatos mais antigos. Não se trata de coincidência isolada, mas de coerência estrutural. Mesmo assim, por muito tempo, essa possibilidade foi tratada como alternativa marginal. Não por falta de argumentos, mas por falta de ferramentas. Sem acesso ao interior das montanhas, qualquer hipótese permanecia incompleta. O debate continuava preso à superfície, incapaz de avançar para além do que os olhos podiam alcançar. Essa limitação técnica criou um ciclo vicioso. A localização tradicional continuava sendo aceita porque era conhecida, e era conhecida porque continuava sendo aceita.
Questionar esse ciclo exigia mais do que coragem intelectual. Exigia dados que ninguém ainda possuía. A montanha, por sua vez, permanecia inalterada. Ela não precisava se defender, bastava existir. Sua geografia falava por si, mas apenas para quem estava disposto a ouvir. O problema nunca foi a falta de pistas, mas a disposição em segui-las até o fim. Esse impasse marcou gerações de pesquisadores. A sensação constante de que algo não encaixava, mas também não podia ser provado. A história parecia incompleta, como um mapa com regiões propositalmente deixadas em branco. Para preencher essas lacunas, seria necessário abandonar definitivamente os mapas herdados e observar o território como ele realmente é. Não como a tradição ensinou a enxergá-lo, mas como o próprio terreno insiste em revelar. Quando os pesquisadores finalmente passaram a observar o território sem o filtro da tradição, algo ficou claro quase imediatamente. Aquela montanha não se parecia com as outras. Não era apenas uma elevação geográfica no meio do deserto, mas uma presença dominante no horizonte, visível à distância, como se tivesse sido posicionada ali para ser notada. Sua forma irregular, seus picos escuros e a maneira como os vales convergiam ao seu redor criavam uma sensação difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Diferente de montanhas suavizadas pelo tempo, aquela estrutura exibia cicatrizes. Rochas negras, em alguns pontos vitrificadas pelo calor antigo, davam ao topo uma aparência que muitos descreviam como queimada. Não se tratava de imaginação coletiva, mas de um fenômeno geológico real, resultado de atividade vulcânica intensa em eras passadas. Esse detalhe, embora puramente natural, acabava dialogando de forma inquietante com descrições antigas que falavam de fogo, fumaça e um ambiente hostil no cume. A base da montanha revelava outro aspecto crucial. Ao contrário do que se esperaria em um terreno tão agressivo, os arredores apresentavam amplas planícies naturais, algumas largas o suficiente para comportar grandes concentrações humanas. Não eram áreas aleatórias. Os vales se organizavam como corredores, orientando deslocamentos e criando zonas naturalmente protegidas do vento extremo. Para quem analisa com olhos atentos, aquilo não parecia acidental. Esses vales também carregavam sinais sutis de passagem. Leitos secos de antigos cursos d'água serpenteavam pelo solo, indicando que, em outros períodos climáticos, aquela região foi mais hospitaleira do que se imagina hoje. Onde há água, há movimento. Onde há movimento, há história. Essa lógica simples reforçava a ideia de que aquele território não apenas podia ter sido ocupado, mas provavelmente foi. Outro fator que chamou a atenção foi o isolamento relativo da montanha. Embora conectada por rotas naturais, ela não estava misturada ao fluxo constante de caravanas comerciais mais tardias. Isso criava um equilíbrio raro entre acesso e separação. Não era um local perdido demais para ser alcançado, nem exposto demais para ser comum. Era um ponto de convergência específico, quase seletivo. A inclinação de suas encostas também reforçava essa singularidade. Algumas faces eram praticamente intransponíveis, obrigando qualquer aproximação a seguir caminhos específicos. Isso limitava o acesso de forma natural, sem necessidade de estruturas artificiais. A própria geografia impunha ordem, direcionava movimentos e criava áreas de permanência e de exclusão. Pesquisadores mais atentos perceberam que esse tipo de configuração é incomum. A maioria das montanhas oferece múltiplos acessos semelhantes. Ali, não. O terreno parecia guiar quem se aproximava, conduzindo grupos por rotas previsíveis até áreas amplas, antes de erguer barreiras naturais mais adiante. Era como se a paisagem tivesse sido esculpida para organizar presença humana. A sensação provocada por aquele lugar também era recorrente nos relatos modernos.
Pessoas que visitavam a região, mesmo sem conhecimento prévio de sua possível importância histórica, descreviam um desconforto silencioso. Não medo, mas respeito involuntário. Um tipo de peso que não se explica apenas pela altitude ou pelo calor. O ambiente impunha silêncio, diminuía gestos, desacelerava movimentos. Esse efeito psicológico não pode ser medido em gráficos, mas aparece repetidamente em observações independentes. E quando múltiplas pessoas, em épocas diferentes, relatam impressões semelhantes, o fenômeno deixa de ser individual. Torna-se parte da identidade do lugar. Com o passar do tempo, tornou-se evidente que aquela montanha não precisava de interpretações forçadas para parecer significativa. Sua forma, sua posição e seu impacto sensorial falavam por si. Ela não se encaixava confortavelmente nas categorias comuns. Era grande demais para ser ignorada, específica demais para ser genérica. O problema é que até aquele momento, tudo isso ainda se baseava no que estava visível. A superfície contava apenas parte da história. O que realmente sustentava a montanha, o que se escondia sob as camadas de rocha e sedimento, permanecia fora de alcance. E era exatamente ali que residia a maior incógnita. Se a superfície já revelava uma coerência perturbadora, a pergunta inevitável surgia com força crescente. O que existiria sob aquela montanha que parecia, há séculos, guardar algo que ninguém ainda tinha conseguido ver? Por muito tempo, tudo o que se sabia sobre aquela montanha vinha da superfície. Rochas, encostas, vales e silêncios. A análise dependia da observação direta, da comparação entre descrições antigas e o que os olhos modernos conseguiam alcançar. Esse método, embora valioso, tinha um limite claro. Ele parava exatamente onde a Terra começava. O que estivesse abaixo permanecia invisível, intocável e, por consequência, especulativo. Essa limitação criou uma espécie de barreira invisível entre a hipótese e a confirmação. Pesquisadores podiam caminhar ao redor da montanha, medir distâncias, observar padrões naturais e até identificar formações incomuns. Mas ainda assim faltava algo essencial. Sem acesso ao interior do solo, qualquer conclusão permanecia incompleta. A montanha continuava guardando sua parte mais importante em silêncio absoluto. A arqueologia tradicional sempre enfrentou esse problema em terrenos extremos. Escavações profundas em áreas vulcânicas são lentas, caras e muitas vezes inviáveis. O risco de danificar estruturas naturais ou potenciais vestígios históricos é alto. Além disso, intervenções físicas exigem autorizações complexas e longos processos burocráticos. Por décadas, isso manteve regiões inteiras fora do alcance de estudos mais profundos. No caso específico daquela montanha, o desafio era ainda maior. A crosta rochosa era espessa, endurecida por antigos fluxos de lava e camadas sucessivas de sedimentos compactados. Ferramentas comuns de prospecção simplesmente não funcionavam ali. Mesmo tecnologias de radar mais antigas falhavam ao tentar penetrar além dos primeiros metros. O interior permanecia como um território proibido. Foi nesse cenário que uma mudança silenciosa começou a tomar forma. Avanços tecnológicos que não haviam sido desenvolvidos para a arqueologia passaram a ser adaptados para ela. Sistemas criados para uso militar, geológico e de engenharia começaram a ser recalibrados para um novo propósito: enxergar o que estava escondido sob montanhas inteiras sem precisar tocá-las. O uso de radar de penetração no solo já existia, mas sua aplicação aérea em ambientes montanhosos era algo totalmente diferente. A ideia de acoplar um sistema extremamente potente a um drone capaz de voar com precisão sobre terrenos irregulares mudou completamente as possibilidades. Pela primeira vez, não seria necessário escolher pontos aleatórios para investigar.
O próprio terreno poderia ser mapeado como um todo. A decisão de empregar esse tipo de tecnologia naquela região não foi aleatória. Ela veio depois de anos de observações acumuladas, hipóteses não resolvidas e uma crescente sensação de que a resposta não estava na superfície. A montanha havia sido observada o suficiente. Era hora de escutá-la de outra forma. Antes mesmo do primeiro voo, especialistas analisaram cuidadosamente a composição do solo. Basalto, rochas metamórficas e camadas de sedimentos antigos exigiam ajustes específicos nos pulsos do radar. Não se tratava apenas de aumentar a potência, mas de calibrar a frequência correta para atravessar aquele tipo de material sem perder definição. Um erro nesse ajuste significaria meses de dados inúteis. A logística também impôs seus próprios limites. O terreno acidentado, as correntes de vento imprevisíveis e as variações extremas de temperatura tornavam qualquer operação aérea arriscada. Cada rota precisava ser calculada com precisão quase cirúrgica. O drone não podia voar alto demais, nem baixo demais. Ele precisava seguir a montanha como se estivesse costurado ao relevo. Quando os primeiros testes começaram, a expectativa era contida. Ninguém esperava revelações imediatas. A intenção inicial era simples: verificar se o radar conseguiria atravessar aquelas camadas densas e retornar dados interpretáveis. Qualquer imagem minimamente clara já seria considerada um avanço histórico. Mas logo ficou evidente que algo diferente estava acontecendo. Os retornos não eram caóticos. Não eram manchas aleatórias ou ruídos indefinidos. As leituras apresentavam camadas distintas, interrupções claras e padrões repetitivos. A montanha, que por séculos havia se mantido opaca ao olhar humano, começava a mostrar profundidade. Esses primeiros sinais mudaram completamente o tom da investigação. Não se tratava mais de testar uma hipótese distante. Havia indícios reais de que o interior da montanha guardava estruturas discerníveis. Algo estava lá. Algo organizado o suficiente para ser detectado. E naquele momento, uma certeza silenciosa se instalou entre os pesquisadores. O verdadeiro impacto daquela missão não viria da teoria, mas do que os dados estavam prestes a revelar. Se os primeiros sinais já indicavam padrões onde só se esperava rocha maciça, o que aconteceria quando o radar finalmente atravessasse as camadas mais profundas e revelasse, em detalhes, aquilo que permaneceu oculto por milênios? Quando os dados começaram a se acumular, ficou claro que a montanha não era um bloco homogêneo de rocha, como muitos supunham. O radar revelou camadas com comportamentos distintos, zonas de densidade variável e, principalmente, interrupções que não seguiam a lógica caótica da natureza. Esses pontos de ruptura chamaram a atenção imediatamente, não pelo tamanho, mas pela forma. Em ambientes naturais, falhas e cavidades costumam surgir de maneira irregular. Elas seguem fraturas aleatórias, pressão acumulada ou processos erosivos prolongados. O que apareceu sob aquela montanha era diferente. Algumas das estruturas detectadas exibiam alinhamentos quase paralelos, repetindo-se em profundidades semelhantes. A regularidade era desconfortável para qualquer explicação puramente geológica. Os analistas começaram a sobrepor os mapas de radar às curvas naturais do relevo. O resultado foi ainda mais intrigante. Certas cavidades acompanhavam a inclinação das encostas, como se tivessem sido pensadas para coexistir com a forma da montanha, não para desafiá-la. Outras, no entanto, cortavam essas curvas de maneira limpa, criando ângulos definidos que contrastavam com o entorno rochoso. Esse tipo de dualidade é raro. Quando estruturas seguem a topografia e ao mesmo tempo mantêm linhas retas, surge uma tensão entre o natural e o intencional. Não se tratava de um único ponto isolado. Os padrões se repetiam em diferentes áreas,
sugerindo uma lógica comum por trás de sua formação. Outro aspecto que chamou atenção foi a profundidade. Algumas cavidades estavam enterradas sob metros de rocha vulcânica solidificada. Isso indicava que aquelas formações eram antigas o suficiente para terem sido cobertas por eventos geológicos posteriores. Em outras palavras, o que quer que estivesse ali já existia antes que a montanha adquirisse sua forma atual. A análise volumétrica reforçou essa impressão. As dimensões das cavidades não variavam de maneira aleatória. Muitas apresentavam tamanhos semelhantes, como se tivessem sido criadas seguindo um padrão funcional. Pequenas demais para serem falhas estruturais naturais, grandes demais para simples fissuras. O equilíbrio dessas proporções levantou novas perguntas. Em alguns pontos, o radar sugeriu conexões entre essas cavidades. Não túneis largos, mas passagens estreitas, alinhadas de forma consistente. Embora o equipamento não pudesse confirmar a acessibilidade humana, a existência de ligações internas indicava planejamento. A montanha parecia conter uma rede silenciosa, escondida sob camadas de tempo e pedra. À medida que os modelos tridimensionais eram refinados, os pesquisadores passaram a navegar virtualmente pelo interior da montanha. A visualização revelou algo ainda mais perturbador. Certos espaços estavam posicionados estrategicamente próximos a áreas de fácil acesso na superfície, como terraços naturais e plataformas rochosas. Essa proximidade não parecia acidental. Esses terraços, visíveis a olho nu, já haviam sido considerados locais possíveis de reunião ou permanência temporária. Agora, saber que existiam espaços estruturados logo abaixo deles acrescentava uma nova camada de significado. A superfície e o interior da montanha pareciam dialogar entre si. Mesmo os especialistas mais cautelosos tiveram dificuldade em classificar aquelas formações como simples coincidência. Embora nenhuma conclusão definitiva pudesse ser feita sem escavação direta, os dados eram claros o suficiente para descartar explicações simplistas. Aquilo não era apenas geologia em ação. A montanha, que por séculos sustentou narrativas e tradições, agora oferecia algo diferente, evidência estrutural. Não prova absoluta, mas confirmação de complexidade. Ela não era apenas um cenário simbólico, mas um ambiente moldado por interações que iam além dos processos naturais conhecidos. Diante desses dados, tornou-se impossível ignorar uma questão fundamental. Se essas estruturas estavam ali há tanto tempo, quem as percebeu primeiro? Quem, antes da tecnologia moderna, caminhou por aquela região e suspeitou que algo estava escondido sob seus pés? Muito antes dos drones e do radar, houve quem observasse aquela montanha com atenção suficiente para desconfiar de seus segredos. E essas observações antigas começavam agora a ecoar nos dados mais modernos. Muito antes de qualquer drone cruzar o céu do noroeste da Arábia Saudita, aquela montanha já havia sido observada com atenção incomum. Não por grandes instituições, nem por projetos financiados por governos, mas por indivíduos que caminhavam devagar, anotavam detalhes e desconfiavam do que parecia óbvio demais. Em uma época em que a tecnologia ainda não permitia enxergar sob a superfície, tudo o que existia era percepção, comparação e insistência. Alguns exploradores notaram padrões que outros ignoravam, terraços que não pareciam fruto apenas da erosão, cavidades posicionadas em locais estratégicos demais para serem acidentais, caminhos naturais que conduziam sempre aos mesmos pontos. Essas observações não vinham acompanhadas de provas técnicas, mas eram consistentes. E consistência, quando surge repetidamente, raramente é fruto do acaso. Durante décadas, essas suspeitas permaneceram à margem do debate acadêmico. Sem instrumentos capazes de confirmar o que se intuía, elas foram classificadas como impressões pessoais, leituras exageradas do terreno
ou simples coincidências naturais. A montanha seguia imponente, enquanto as dúvidas se acumulavam sem resposta. O que mudou esse cenário não foi uma nova teoria, mas a chegada de dados objetivos. Quando os mapas tridimensionais do radar começaram a ser comparados com antigos registros de campo, algo inesperado aconteceu. Pontos destacados por observadores do passado coincidiam com áreas onde o radar identificava cavidades, interrupções estruturais e formações incomuns. Não uma vez, mas repetidamente. Esse cruzamento de informações criou uma ponte entre dois mundos separados pelo tempo. A intuição solitária de quem caminhou pela montanha décadas atrás agora encontrava respaldo em leituras digitais precisas. O que antes parecia especulação ganhava contornos concretos. Não porque alguém estivesse finalmente certo, mas porque a montanha estava confirmando aquilo que sempre tentou mostrar. Esse tipo de validação tardia é raro. Normalmente, hipóteses intuitivas desaparecem com o avanço da ciência. Aqui, aconteceu o contrário. A tecnologia não anulou as observações antigas, ela as reforçou. O radar não contradisse a percepção humana, ele a aprofundou. Isso forçou uma reavaliação silenciosa, não apenas da montanha, mas da própria forma como certos locais foram ignorados ao longo do tempo. Quantas regiões deixaram de ser estudadas, não por falta de indícios, mas por excesso de dificuldade? Quantas perguntas foram abandonadas cedo demais porque não havia ferramentas para respondê-las? A montanha em questão tornou-se um símbolo dessa negligência involuntária. Ela sempre esteve ali, visível, acessível em termos geográficos, mas inacessível em termos de compreensão profunda. Agora, com dados suficientes para sustentar novas investigações, o cenário mudou completamente. Os pesquisadores passaram a tratar o local não como uma curiosidade alternativa, mas como um ponto legítimo de estudo interdisciplinar. Geologia, arqueologia, história e análise de textos antigos começaram a dialogar de forma mais integrada. Cada camada de informação reforçava a outra, criando uma narrativa coerente sem a necessidade de exageros. Mesmo assim, a cautela permaneceu. Ninguém afirmou descobertas definitivas. O que se afirmou foi algo mais poderoso. A montanha contém complexidade suficiente para justificar décadas de investigação futura. Ela não encerra um mistério, ela o aprofunda. Essa mudança de postura marcou um ponto de não retorno. O local deixou de ser apenas uma hipótese geográfica para se tornar um laboratório natural, onde passado e presente se cruzam de maneira silenciosa, porém persistente. O que antes dependia de crença, agora depende de análise contínua. E quanto mais os dados eram estudados, mais evidente ficava que apenas uma fração do território havia sido escaneada. Grandes áreas permaneciam intactas, esperando por novas varreduras, novos ângulos, novas leituras. O que já havia sido revelado era impressionante, mas insuficiente para contar a história completa. A montanha não entregou tudo de uma vez. Ela revelou o suficiente para provar que ainda guarda muito mais, e essa talvez seja sua característica mais intrigante. Nunca negar respostas, apenas adiá-las até que alguém esteja preparado para enxergá-las. Se as primeiras leituras já foram capazes de transformar suspeitas antigas em dados concretos, o que ainda permanece escondido nas áreas que o radar sequer alcançou? E até onde essa revelação pode nos levar? Ao longo desta jornada, a montanha deixou de ser apenas um símbolo distante para se tornar um território vivo, cheio de camadas, silêncios e estruturas que desafiam explicações simples. Cada capítulo revelou que o que está sob a superfície pode ser tão importante quanto aquilo que sempre esteve visível. A tecnologia não criou a história, apenas iluminou pistas que aguardavam o momento certo para emergir.
O passado, quando observado com atenção e método, não desaparece. Ele responde: nada do que foi apresentado encerra o mistério. Pelo contrário, tudo indica que esta região ainda guarda respostas que podem transformar a forma como certos eventos antigos são compreendidos. A montanha permanece firme, paciente, enquanto a curiosidade humana finalmente começa a alcançá-la com as ferramentas certas. Se você chegou até o final, se inscreva no canal Segredos Ocultos e nos ajude a alcançar nosso sonho de 1000 inscritos. Ainda há muito a ser revelado, e essa descoberta continua.